Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado pela fidelidade dos seus filhos aqui, em todo lado, que estão prontos para aprender, para estudar e para obedecer. Oro, Senhor, que o Senhor irá recompensar a fidelidade do seu povo em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que esta noite o Senhor possa abrir as páginas das Escrituras e dar-nos visão, revelação, e iluminação, entendimento e a vontade de sermos obedientes na sua palavra em nome de Jesus. Cada um, Senhor, para os pais, as mães, irmãos, crianças, jovens, todos escutando a sua palavra, concentrando-se no que Cristo, o Salvador, o Senhor, tem que dizer a cada um. Oramos, Senhor, para que todos iremos te honrar, e possam te ouvir e possam responder a ti, para que a vida eterna seja nossa e para cada um, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para tomar seriamente a revelação que nos dá, para que não possamos jogar com a nossa vida ou brincar com a eternidade, para que não possamos brincar com a graça que já foi provida para cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. E a igreja de Deus diga amém. Obrigado. E pode sentar-se. Em semanas atrás começamos o estudo da epístola de Paulo para os Gálatas. Então fomos andando através do capítulo 1, de 1 até versículo 16, e agora viemos para o versículo 17 até o fim do capítulo. Veja isto, Gálatas capítulo 1, no versículo 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18 diz: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Versículo 19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Versículo 20 diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Versículo 21. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília. Versículo 22. E não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Versículo 23. Mas somente tinha ouvido dizer que aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. No versículo 24, e glorificavam a Deus a respeito de mim. E glorificavam a Deus a respeito de mim. A sua vida já se converteu e as pessoas viram isso. As pessoas reconheceram a mudança, a transformação e o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, que glorificavam a Deus a respeito dele. Ele era perseguidor, agora está pregando o evangelho mesmo que ele perseguiu antes. E glorificavam a Deus em mim. A sua vida já estava vivendo nas cadeias da pecaminosidade, mas o poder de Deus, a força de Deus, a salvação do Senhor já veio a ele. E se alguém, se é o jovem, o rapaz, se é o irmão, uma irmã, e se qualquer está na igreja antiga, em qualquer pessoa, estando em Cristo, é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo, a sua vida, estilo de vida já mudou e tudo já se tornou novo. As pessoas que viram a ele tinham a vida antiga, viram a nova vida.
e glorificavam a Deus em mim. E ele manifestou zelo e perseguição, na perseguição da igreja, na perseguição dos homens e das mulheres. Ele manifestou zelo e a sua entrega. Ele trabalhou para o Satanás, para o diabo, mas agora se converteu e toda a sua firmeza e todo o entendimento que tinha, ele trouxe tudo agora para a pregação do Evangelho. Ele fez muito mal. Mesmo na vida convertida, na regeneração, ele reverteu todo o mal que ele fez, ele fazendo bem, ia para todos os lugares, e ele costumava blasfemar, e foi para lá, e foi lá para os reis, foi lá para os líderes, para os israelitas, foi para os judeus, ele foi para os gentios, ele ia reverter todo o mal que ele já tinha feito. Ele tinha maior amor com Deus e muito entusiasmo que Deus lhe deu, e Deus lhe deu outra oportunidade. E ele viveu daquela vida e também praticava aquela vida, e as pessoas puderam ver, e as pessoas que viram as suas ações agora, as pessoas que viam as suas atividades agora, as pessoas que viam a sua manifestação agora, praticamente, e de uma maneira propositada e certa e justa, ele agora andando e servindo ao Senhor com a visão da eternidade. Essas pessoas glorificavam a Deus por causa a seu respeito. E diz que isso tudo que aconteceu com ele, para que você e eu que estamos vivendo nessa geração, ele possa ser o padrão das nossas vidas, para que a nossa vida possa mudar, possa ser transformada, a nossa vida também possa ter experiência da graça de Deus. E as pessoas que nos conheceram antes, na nossa família, as pessoas que nos conheceram antes, no nosso lugar de trabalho, as pessoas que nos conheceram na escola, nos colégios, e as pessoas e todos aqueles, então todos aqueles que nos conheciam, agora vão saber que a salvação já veio, a nova natureza já veio, nova vida já veio, vão olhar para nós, eles glorificarão Deus por nós. As pessoas que pregavam-nos antes e nós andávamos a perseguir, negligenciavam e sujavam todas as suas mensagens que eles faziam, e a nova vida agora veio, e aquelas pessoas que pregavam antes, vê a luz, vê a glória, vê a manifestação da salvação do Senhor, e vão dizer obrigado, Deus, porque o Senhor, você deu a graça nele, e eles vão glorificar a Deus nele. É o que estamos a olhar esta noite, a transformação de um grande perseguidor a um pregador gracioso. O perseguidor para pregador. Grande perseguidor tornou-se um pregador precioso. Uma transformação, a mudança, a mudança sobrenatural de um grande perseguidor para um pregador gracioso. Há três coisas que queremos ver aqui. Então, ao olharmos para esse estudo de hoje, a primeira, o testemunho de uma alma verdadeiramente convertida. O testemunho de uma alma verdadeira convertida. Não aquela que alguém só vê a igreja, não aquele que só ouve a palavra de Deus, não ora a favor, não diz nada. Essas são as pessoas que entregam a sua vida ao Senhor, a sua convicção, eles vão orando. Então há uma grande manifestação da graça de Deus da sua vida, o seu testemunho. E o seu testemunho, se você nasceu de novo, não importa se você é um rapaz, ou uma rapariga, um homem, quando alguém está convertido, qualquer, em todo o tempo, em todo lugar, há um testemunho. O testemunho de uma alma verdadeiramente convertida. 2. A veracidade de um santo confiável e limpo. Então, quando vemos com o Senhor, Ele nos limpa, Ele nos lava. Então, e diz que era assim, mas agora foi lavado, agora são santificados, mas agora são convertidos. Agora que somos convertidos, é confiável, e as palavras também são fiéis. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. A veracidade de um santo confiável limpo. 3. Número 3.
a transformação de um ensino centrado em Cristo. Ele tornou-se não somente lavado e santificado, mas chamado para a santificação. Ele tornou-se também o servo de Deus. Ele foi chamado para salvar. Ele foi salvo para salvar. Você está servindo ao Senhor com toda a tua alma, com todo. Então você está trazendo toda a tua habilidade, a tua energia, sem nenhuma reserva e sem nenhum rival. Você está trazendo toda a sua habilidade, tua força, tudo que você tem, todo o talento. Se você está trazendo aquilo para servir ao Senhor, se você nasceu de novo, se você é convertido, se você está salvo, se a sua vida está agora envolvida na graça de Deus, você foi convertido, um propósito, algo que persegue, algo, e uma vez que você se persevera, é o serviço do Senhor, para a glória de Deus, para a conversão das almas, para que você possa entender: eu sou salvo para servir. E naquele dia está perdido. Quando você não faz alguma coisa que promove o serviço ao Senhor, que promove as pessoas lhes tirar do pecado para a santidade, aquela hora, aquele momento, aquele dia está perdido, que você não traz o propósito da sua salvação, que você é salvo para servir. É por isso Paulo lhe diz, ele entendeu, ele recebeu a graça para que possa revelar aquela graça para outras pessoas. Ele veio para o reino para que a sua entrega e pelo seu trabalho para trazer outras pessoas para o reino, salvo para servir. Ele podia ser algo modelo, todos viam nas estradas, em todo lugar, servo para salvar, em toda na comunidade, vê isto na prisão, estou salvo para servir, vê isto em todo lugar onde ele esteve, e aquilo era um motor como ele tinha, que todos podiam entender, porque estou salvo para servir. Toda oportunidade que vou fazer, não vou permitir outra oportunidade que passe, sem o serviço de Deus, a transformação do ensino centrado em Cristo. Vamos ver o primeiro ponto. O primeiro ponto, o testemunho de uma alma verdadeiramente convertida. Verdadeiramente, genuinamente, certa, convertida ao Senhor. Diz assim nos Gálatas capítulo 1, no versículo 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. No versículo 18, ele diz, depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E no versículo 19 diz, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. O testemunho. Ele estava dando testemunho aqui por aquilo que aconteceu quando ele conheceu o Senhor. Depois de conhecer o Senhor, anos antes, ele veio para o Senhor. Ele deu testemunho, depois de ter recebido o Senhor, ele foi salvo verdadeiramente. Há 3 coisas que iremos ver. A primeira, o período inicial da sua conversão e convicção. O período inicial da sua conversão e convicção. Se você é genuinamente salvo, convertido, você conhece aqueles dias. O primeiro dia em que você veio conhecer o Senhor, a alegria, a paz, ao novo propósito, ao novo cometimento da sua vida, e você conhece a comunhão que você teve naquele tempo, você tem um testemunho do período inicial da sua conversão e convicção. A pergunta é, será que você lembra? Será que você pode chamar que as coisas ainda estão assim hoje? Ou você ainda tem a mesma alegria, mesma paz, mesmo propósito, o mesmo guia em que você teve naquele tempo? Que tem que ser o testemunho do apóstolo, porque ele teve o período inicial
que não foi uma coisa diferente com aquilo que era o seu presente. Que ele dava testemunho agora, e com um propósito evidente daquilo que mostra. Então, a segunda coisa que vimos aí é o propósito evidente da conexão e consulta. Por que ele foi lá buscar? Por que foi buscar Pedro? O propósito evidente de conexão e consulta. Isso é o segundo aspecto. Então, depois de nascer de novo, você não permanece como uma pessoa isolada, numa ilha. Você conecta-se com os outros crentes, você conecta-se com a Bíblia, aqueles que creem, a igreja que crê na Bíblia. Por quê? Será que você é conectada a uma igreja que crê na palavra de Deus, na Bíblia? Você está conectado a estudo bíblico, você está conectado às pessoas que amam a Bíblia e seguem a Bíblia. Tem que haver o propósito evidente que conecta na sua vida e também consulta. O terceiro aspecto, os pilares estabelecidos na igreja de Cristo. Os pilares estabelecidos na igreja de Cristo. As pessoas que ele consultou, as pessoas que ele encontrou, são pilares da igreja. Então, bebês não são sólidos, nem são estáveis, mas ele continuou no Senhor. A continuidade no Senhor, continuidade na palavra do Senhor, continuidade em oração, continuidade em louvando ou encarando qualquer situação que venha sobre ele como crente. Então fez-lhes isso cada vez mais fortes e fortes. Eventualmente tornaram-se pilares e podiam ser consultados. E as pessoas podiam ir a eles porque eles eram sólidos, fortes, firmes, imutáveis, imovíveis na igreja de Deus. Vamos ver o primeiro aspecto, o período inicial da sua conversão e convicção. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 20. E logo na sinagoga pregava a Cristo que este era o Filho de Deus. Isto é exatamente o princípio. Este é o preceito, é exatamente a palavra em que ele estava lutando contra, mas agora em vez de lutar contra ela, tornou-se nascido de novo, porque Jesus já falou com ele no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? O que devo fazer, Senhor? Diz que eu sou Jesus, a quem tu persegues. É tão difícil calcitrar contra os aguilhões. E ele perguntou: Senhor, o que posso fazer? Ele disse: vai a Damasco, te dirão o que você tem que fazer. Ele estava lá 3 dias e 3 noites orando ao Senhor. E Ananias veio a ele e ele disse: irmão Saulo, o Senhor que apareceu a ti no caminho de Damasco, ele me enviou para que os teus olhos sejam abertos, para que você seja batizado na água e seja cheio do Espírito Santo. E aquilo aconteceu. E por causa disso, quando ele viu que Cristo é Filho de Deus, Cristo é o Salvador do mundo, ele começou a pregar que Cristo é o Filho de Deus. Em sinagogas. Estamos ditos no versículo 21. No versículo 21... E as atividades que aconteceram, e o programa, e o projeto que foi acontecendo, assim que estava pregando o Evangelho, e a perseguição também levantou-se. Aquela perseguição, quando levantou-se, as pessoas de Damasco e souberam que esta perseguição era por causa dessa nova vida. E ele nos diz, no versículo 21, Atos capítulo 9, no versículo 21, e todos os que ouviram estavam atônitos. Atônitos acerca da conversão, atônitos acerca da sua conversão e viragem, atônitos acerca da graça de Deus que veio sobre a sua vida agora. E todos os que ouviram eram jovens e adultos, todos que ouviram, os crentes e os descrentes, todos que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém, o tal Saulo, que ele destruía aqueles que invocavam este nome em Jerusalém? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes.
No versículo 22, Saul, porém, se esforçava muito mais em força, como eu disse, quando você é convertido, você não é um novo bebê, e depois ele estava orando, ele estava estudando as escrituras, ele estava olhando todas as coisas que ele já viu, como louco ele tinha sido na sua vida, e lutar com a verdadeira verdade, com o Redentor, com o Salvador. E por causa disso, ele entregou-se à oração. E ele esforçava-se cada vez mais, e ele era forte. Quando o Senhor falou com ele era forte. Quando ele tornou-se convertido, ele era forte. Quando ele foi salvo, mas agora, dia após dia, semana após semana, todo o tempo, ele gastou em Damasco, ele estava se fortalecendo cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Não havia sombra de dúvida na sua mente, não havia sombra de dúvida na sua apresentação. Ele estava lhes dizendo: este é o Cristo. No versículo 23, somos ditos: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Ele era tão efetivo, a sua apresentação da palavra, a maneira como ele seguia a salvação dos outros, o cometimento que ele desejava, que ele devotou-se a si mesmo noite e dia, em todos os dias, e com novo zelo, com novo amor, com novo cometimento, da maneira como ele fazia isto, que eu, se continuar assim, ele iria virar o mundo todo para conhecer a verdade. E diz que os homens que se converteram ao mundo, porque eles disseram, quando chegaram, disseram que os homens, aqueles que reviram o mundo de cabeça para baixo, já chegaram aqui. Então, no versículo 24, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Mas, mesmo sabendo que a perseguição tinha chegado àquele nível, ele não teve medo. E no versículo 25, tomando o de noite os discípulos, os desceram dentro de um cesto pelo muro. Aquele era o princípio, por causa da sua convicção, da sua conversão, o período inicial da sua conversão, a sua vinda ao Senhor. Eu te faço a pergunta: quem pode referir na sua vida o seu tempo inicial, a transformação, a mudança, que era tão dramática, que os seus amigos, seus vizinhos e cada um que te conheceu, acerca daquele tipo de conversão? Será que você teve essa convicção que te mudou, te levou aos seus joelhos dizer: Senhor, eu era pecador, e buscou o Salvador, e aquela mudança aconteceu? Será que essa transformação aconteceu? Será que aquela salvação foi dada a si? Que você pode testificar daquela grande mudança na vida inicial da sua vida. Agora, se aquela mudança continua, será que você está forte? Você está se movendo para frente? Será que você está crescendo naquela convicção? Será que você está crescendo naquela conversão, naquela experiência? Vamos ver o segundo aspecto aqui, o propósito evidente da conexão e consulta. Ele foi conectado com Pedro, ele conectou-se com Tiago perpetuamente. Por que ele fez isso? Olha para isso, Gálatas capítulo 2, no versículo 2. Gálatas 2, 2. E subi por uma revelação, eu subi por uma revelação. O Paulo apóstolo aqui na sua vida, depois de ter sido convertido, ele podia ir em qualquer sítio, em todo lado, através da revelação. Porque no passado, ele sentia que não, eu não posso fazer isto. Pensava que não pela pessoal pensamento não posso fazer isso. As pessoas que querem me encontrar, não por causa da decisão das pessoas. As dificuldades estão lá, o perigo está ali, mas não posso ir. Não, a sua linha agora não era um tipo de uma vida rotineira
que as pessoas querem ou as pessoas não querem, mas subia por revelação. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. E disse a razão pela qual que eu fiz isto, era para lhes dizer, veja que eu prego o arrependimento para Deus, isso é justo. Eu prego fé em Jesus Cristo, isso não é o certo. Eu prego que se alguém está em Cristo, a sua vida tem que ser totalmente nova. Então as coisas que tinha que fazer, que não vão fazer mais, as coisas que bebiam não vão beber mais, e os lugares, as roupas que costumavam vestir, eles não vão vestir. Então é isso que estou pregando, isso é correto. O propósito da consultação é para revelar aos apóstolos em Jerusalém que isto é o que eu tenho pregado. Então eu comuniquei a eles o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que as pessoas que tinham reputação, que eles tinham sido pregados a eles conheciam a palavra, conheciam o propósito de Cristo morrendo na cruz de Calvário. Então ele veio a eles agora, ele lhes consultou, ele disse, isto é o que eu faço no meio dos gentios. Vocês não podem estar lá comigo, mas será que isso é reconhecido pelo céu? É isto aprovado por vós que viveram com Cristo e estiveram com Ele cara a cara? Será que isto é recomendado na eternidade? Quando eu chegar lá, serei coroado para que Ele não trabalhe em vão. Ele não se comparou com as outras pessoas, ou não tinha pensado acerca de outras pessoas, ou somente você diz que é o que eu sou, é o que eu faço, o que eu faço. Não importa o que outras pessoas pensam, ou que as pessoas foram antes de mim, não me preocupo com o que eles pensam, é o que eu faço. Não. Alguém se quer ir para o céu, não é somente um opinionista como ele está conectado. Estou fazendo o correto, e eu estou servindo corretamente. Será que estou andando no caminho certo? Será que estou pregando as coisas certas? Ele consultou. Então, se na sua vida é uma pessoa dependente e você só faz somente a sua própria vontade, se você está isolado, na sua vida você não se preocupa com o que os outros que foram antes de ti estão fazendo, ou dizem, ou pensam, você não pode ser recompensado quando você chegar lá, porque você não está expondo a sua vida, os seus erros, não está expondo o seu serviço, não está expondo o seu ministério para ser olhado e ser analisado e ser avaliado para ver se você está correto. Como o apóstolo Paulo disse, eu subi para a revelação e comuniquei a eles e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, porque eles pregaram o evangelho antes de mim, e aquilo que prego particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Para que de nenhuma maneira não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ele fala isso para mim também, para que possamos sentar, para poder sentar e pensar sobre o que faço, como eu servo, como eu vivo, como você comporta-se na sua família, como você interage com sua companhia, com as pessoas ao seu redor, para que no dia final as coisas deviam ser corrigidas, que não foram corrigidas, vão te fazer algo vazio, ou futuro vazio que vai acontecer na sua vida. Filipenses capítulo 2, 16, capítulo 2 de Filipenses 16, ele disse, retendo a palavra da vida, a palavra que traz outras pessoas para a vida, não a palavra da morte, a palavra de desencorajamento, retendo a palavra, não qualquer outra coisa que vai matar o zelo
e o entusiasmo de outras pessoas, mas a palavra que você pega, como Paulo apóstolo, retendo a palavra da vida, a palavra que traz outras pessoas à vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Veja o 3 agora, o 3 é prospecto, é os pilares estabelecidos na igreja de Cristo. E os pilares estabelecidos na igreja de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Ele não vai falar acerca dos pilares que ele consultou, para que ele possa saber a medida certa daquilo que ele fez como peregrino, como os pilares da igreja, o que eles fizeram. Ele tiveram a divina revelação na vida, no ministério e na mensagem, a maneira de vida dos pilares da igreja do Deus vivo. Eu sei que eu estou direito, ou estou me virando, ou estou encurvado, ou não estou fazendo o correto. É o que precisamos fazer. Se você desenha uma linha, você mede aquela linha, que ela está direita, através de uma régua. E aquela régua é direta, a gente sabe que é o padrão. E Paulo, apóstolo, foi fazer isto. Ele diz, Gálatas capítulo 2, no versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. No versículo 9. No versículo 9 diz, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, aqueles 3 apóstolos, que podiam medir tudo o que ele estava fazendo no seu ministério, na sua mensagem, a maneira de vida, a tua motivação, o teu motivo, pode medir quem você é com eles. E disse Tiago, Pedro, Cefas, e que é Pedro e João, que eram considerados como as colunas. A graça que me havia sido dada, deram-nos as destras. Ele não será que eu não me preocupo. Eles estão vendo a qualquer um, não me preocupo. O comentário de qualquer um, a avaliação de qualquer um, não me preocupo com aquilo que Pedro diz, o que Tiago diz, o que João diz ou pensa. Mas ele diz, ele seguiu a graça que havia sido dada, deram-nos as destras. Eu e Barnabé, a comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Porque existem dois tipos de pessoas na terra, circuncisos e circuncisos, os judeus e os gentios. Então eles estavam a cobrir a área dos judeus e ele cobriu a área dos gentios, para que todos no mundo possam ouvir o evangelho salvador, o evangelho santificador, o evangelho sobrenatural que leva-nos, tira-nos de onde estamos para onde nós devemos estar, na vida eterna, em nome de Jesus. Vamos para um ponto número 2. O ponto número 2. A veracidade de um santo confiável, limpo. Gálatas capítulo 1, no versículo 20. Gálatas capítulo 1, 20 diz: agora, acerca do que os escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Como um cristão convertido, lavado, limpo, não é mais pecador, mas um santo, as palavras que saem perante Deus, eu não minto. As coisas que eu escrevo perante Deus, não minto.
As mensagens que eu mando no WhatsApp não minto. Os textos que eu mando para qualquer um diante de Deus não minto. O que eu digo aos filhos, os meus filhos e também para qualquer filho de qualquer um perante Deus não minto. O que eu digo aos meus colegas, o que eu mostro a outras pessoas perante Deus não minto. A salvação tira a mentira do nosso coração, porque eles vêm do coração. Ele tira do que sai a boca, fala que está cheio do coração. A boca fala do que está cheio. Os membros do corpo agem de acordo com aquilo que está no seu coração. Não podemos brincar com a mentira. A palavra que vive agora em nós é a palavra da verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. E por isso, Paulo, apóstolo, no seu testemunho, ele deu a veracidade de um ministro confiável e santo. As coisas que eu escrevo a vós, perante Deus, não testifico que não minto. Versículo 21. E diz: depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Por que eu tomei lá para lá? Foi a mesma verdade, a veracidade, a verdade desde que nasci de novo. Não modifiquei, não adulterei, não fiz nada para enganar a ninguém. E eu estou restaurado para a salvação dos gentios. E as suas vidas, não, tudo aquilo que você faz para fazer pela sua decepção e engano, não irá lhes salvar, não irá lhes fortalecer, não irá lhes equipar, não irá lhes ajudar a se mover nas coisas de Deus. Se você quer viver, quer levantar as pessoas, tornar as pessoas salvas, se você quer ter pessoas firmes, que isso é verdade, que vai lhes levantar, é a verdade que faz as pessoas se mover para frente no progresso. Há três coisas que podemos ver aqui. A primeira, dizendo a verdade em Cristo com consciência clara. Dizendo a verdade em Cristo com consciência clara. Declarando a verdade em Cristo com uma consciência pura. 2, com uma consciência incorruptível purificada. Então, a pessoa que não pode dizer Então, a pessoa se não pode dizer aos outros que tenho que cobrir isto, estou comprometido, então passei sobre alguma coisa que não é absolutamente verdadeira. Então, se firmando na verdade como Cristo, sem covardia e sem compromisso. 3, compartilhando a verdade. Se você quer as pessoas santificadas, se quer as pessoas fortalecidas, se quer as pessoas firmes, se quer as pessoas cometidas, então, na vida eterna. Então, esse é o seu propósito, de ajudar as pessoas, lhes preparar. Esta é a coisa que tem que compartilhar, é compartilhando a verdade de Cristo sem conversa compartilhada. Vamos ver uma por uma. A primeira é dizendo a verdade em Cristo com consciência clara. Ele diz em Gálatas capítulo 1, no versículo 20. Ele diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que ele estava consciente de Deus em todo momento onde ele estava. Porque ele podia se relacionar. Ele diz: perante Deus não minto. Existem pessoas que vivem o seu Deus na igreja. E quando saem da igreja, do edifício, o seu nome, e nunca mais, Deus não está aqui, Deus não pode ver, Deus
não pode escrever e guardar o que estou a fazer. Mas o apóstolo Paulo diz, no templo, no santuário, na estrada, na comunidade, na prisão, sobre perseguição, com amigos em todo lugar, inimigos em todo... Eu conheço Deus, e Deus está aqui. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, tudo que eu escrevo perante o Senhor, testifico que não minto. Isso é o que traz a genuína salvação. Romanos, capítulo 9, Romanos 9, 1. Romanos 9, 1. Em Cristo vos digo a verdade. Então, porque se alguém quer mentir, não pode falar em Cristo. Ele não pode mentir em Cristo, batizado em Cristo, imergido em Cristo, vivendo em Cristo, andando com Cristo, habitando em Cristo e falar com mentira ou decepção. Porque se está em Cristo, é a verdade personificada em Cristo. Eu digo em Cristo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. É assim como vivemos, como filhos de Deus. Para que você saiba que está em Cristo, e o Espírito Santo está dando testemunho com a sua consciência, e a consciência não está morta, ou morta por causa da mentira habitual, por causa do engano habitual. A consciência vai te dizer, será que aquilo é verdade? Será que está vivendo a mentira? Será que você ainda está em Cristo? Será que você tem que sair de Cristo? Porque se você quer ganhar alguma coisa pela mentira, eu falo a verdade e não minto. Minha consciência também testifica comigo no Espírito Santo. Eu oro que a mesma atitude, que a mesma disposição da mente possa estar cada um de nós em nome de Jesus. Veja o segundo subtópico, defendendo a verdade, como Cristo, sem compromisso e covardia. Defendendo a verdade. O mundo todo está no maligno. Há decepção em todo lado no mundo. E as pessoas que esperam que você possa corroborar, para lhes suportar, para lhes defender, para lhes cobrir as suas mentiras. Porque é assim a sua vida. E depois, e podem te dizer também agora. Então, o tal fulano, para o tal fulano. E se você acontecer que você virem perguntar-te alguma coisa, me cubra. Diga a mesma coisa, diga a mesma mentira que eu já falei a outro. As pessoas, é assim como administram a sua vida. Algumas pessoas, é assim como eles fazem a sua vida, é assim como eles edificam a sua proteção sobre eles, para que ninguém possa ser capaz de penetrar e as pessoas vão lhes deixar da maneira como eles querem. Se continuar daquela maneira na decepção e mentira, ou eles vão passar a sua eternidade do outro lado, porque não há nenhum mentiroso que vai entrar no céu. O Paulo apóstolo, ele diz, eu me firmo com a verdade, como Cristo, sem compromisso e covardia. Posso me meter na cadeia, em umas sérias perseguições, mas tudo, a prisão ou em prisão, não é para sempre. A vida, então essa aflição da vida é de um tempo, a eternidade é longa. Deixa-me colocar isto. O seu destino pesa a sua história. Tudo que está a acontecer aqui é história. É só história. Então isso vai terminar rapidamente, mas o seu destino
se você colocar todas as coisas na balança, o que você fez, o que está acontecendo na Terra, é só história. Mas depois, o outro lado da escala, da balança, é destino. E aquele destino vai pesar mais a sua história. Essa é a razão pela qual temos que sempre olhar para cima, olhar para aquelas coisas que não são vistas. Porque as coisas são visíveis, são temporais. E as coisas que não são visíveis são eternas. Por causa disso, somente a verdade que pesa. E eu oro que assim será a sua vida. Não posso ouvir o meu povo aqui. Sem mentira, nem engano, nem hipocrisia. Você está do jeito como você é. Se você é justo, está sempre no caminho que você está. Se é convertido, você está sempre no caminho que você está. Se você está cometido para o céu, cometido para a justiça, cometido para a verdade, é sempre o mesmo em todo lugar onde você está. Não há necessidade de mentir, não haverá necessidade para se firmar por alguma coisa, não haverá o compromisso carnal. Você vai se defender na verdade como Cristo. Mateus 22, 16. Mateus 22, 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos bem que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e que ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Essa é a sua vida como Cristo. Cristo não adicionou nada na sua natureza, no seu coração, na sua vida, que quer desviar da verdade um bocadinho. Ele é aceitável para os fariseus, para os saduceus e herodianos, e as pessoas sabiam que eles disseram: sabemos. Será que podem dizer isso sobre ti, que você é um seguidor de Cristo, o Filho de Deus? Sabemos que você é o verdadeiro. Em qualquer que sai de ti, qualquer palavra, qualquer atitude, qualquer algo que sai de ti, qualquer uma linguagem, tudo. E ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E ninguém se te dá porque não olhas para a aparência dos homens. Mesmo as pessoas estão planificando para te perseguir e te crucificar, você não se preocupa com eles. Eles não fizeram nada contra Cristo que o Pai Celeste não ordenou. Ele diz: todas as coisas estão escritas sobre mim, vão ser cumpridas. Os fariseus não podiam mudar isso, os saduceus não podiam mudar isto, herodianos também não podiam mudar isto. Por causa disso, ele não se dava de ninguém, porque não olhava as pessoas nas suas aparências. Segundo o 3 agora, o subtópico 3 diz: compartilhando a verdade de Cristo sem conversa corrompida. Compartilhando a verdade de Cristo sem conversa corrompida. Compartilhando a verdade de Cristo sem conversa corrompida. Olha para Efésios capítulo 4, a partir do versículo 21. Efésios 4, 21. Mas vós não aprendeste assim em Cristo. É o que faz diferença. Se vocês foram ensinados por Ele, ensinados na salvação, como a verdade da salvação está em Cristo, se você foi ensinado por Ele, ensinado pela santificação, como a verdade está em Cristo. Se você foi ensinado por Ele, no casamento, o casamento dos crentes, um homem e uma esposa, até a morte nos separar,
como a verdade em Cristo. Se você foi ensinado por ele, a justiça, que diz que a sua justiça ultrapassa a justiça dos escribas e fariseus, de nenhuma forma entrareis no reino de Deus. Porque benditos são, porque bem-aventurados aqueles que têm sede e fome da justiça, porque eles serão satisfeitos. Se você foi ensinado esta verdade, como a verdade está em Cristo, ele diz: porque venho rapidamente. E diz que já aconteceu no tempo de Noé. Estavam comendo e bebendo. E ele sabe. Até que o Filho do Homem vem. Ele pode vir à noite. Ele pode vir no dia. Se ele pode chegar a qualquer momento, se você não espera. Mas pode ser meia-noite. Porque aí haverá um clamor do esposo que está vindo. Então, se esta verdade foi ensinada a ti, queres viver uma vida limpa, clara, vai viver uma vida salvo, santificado, justo. Se você foi ensinado por ele, como a verdade está em Cristo. Isso no versículo 21. No versículo 22 agora, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. No versículo 23, no versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. No versículo 24, e vos revestis do novo homem, salvo, um novo homem, santificado, um novo homem, firme no Senhor, novo homem. Revistai-vos do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. No versículo 25 diz: por isso deixai a mentira. Tira longe de ti. Como o oeste está longe do oeste, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ponto número 3 agora, ponto número 3 agora, a transformação de um ensino centrado em Cristo. Aqui estamos, o servo de Deus. Aqui está a transformação que encontramos na sua vida. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 22. Ele era conhecido pela fé. Ele não era conhecido de vista das igrejas de Judeia que estavam em Cristo. Igrejas em Cristo. Igreja e igrejas salvos, convertidos em Cristo. Santificados, sendo feitas justas pelo Cristo. Igrejas batizadas em Cristo. Ele diz: não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Versículo 23. Mas somente tinham ouvido dizer. Eles já ouviram. Eles já tinham ouvido. Não havia segredo debaixo do céu, debaixo do sol. Se você é convertido, as pessoas irão ver em todo lado em que você não está. A turma antiga, as pessoas irão ouvir, amigos velhos, eles irão ouvir. Você mesmo não lhes vendo, os colegas, eles ouvirão. E se alguém é um pecador, um pecador terrível, vai ao julgamento, é julgado e colocado na prisão. Você não irá esconder isso, as pessoas ouvirão. Se alguém torna-se um jogador e a sua vida agora como a vida de um grande jogador, você há de ouvir. No caso de Paulo, aquilo sabiam como ele era antes, mesmo as pessoas que não tinham ouvido em décadas, eles ouviram somente que ele, que perseguia a igreja no tempo passado, agora prega a mesma fé que antes perseguia. No versículo 24, e glorificavam a Deus
a respeito de mim. Eles não ficaram envergonhados, o que aconteceu com aquele homem? Ele era um homem jovem, com uma promessa. Veja o que aconteceu com ele. Veja o que aconteceu com ela. E os seus filhos, que não podem ser como ele. Mas não. E no caso de Paulo, em vez das pessoas, eles abaneram as suas cabeças em tristeza ou de alegria, eles levantaram as suas cabeças ao Deus Todo-Poderoso do céu e disseram: Deus, você fez isso com ele, que foi muito longe no crime e foi muito longe no mal, e você já lhe converteu a sua vida, e glorificaram a Deus através, a meu respeito. Eu oro que a sua vida não vai ser uma vida vergonhosa. Sua vida não vai ser uma vida de tristeza para os seus pais, mesmo os seus pais físicos, pais espirituais. E quando ouvirmos de ti, e todos iremos olhar para Deus, porque Deus salvou o homem, a mulher, que conhecemos antes, ela e ele, mas agora podemos glorificar a Deus através de si. E por causa disso, a igreja, onde você foi convertido, podem ouvir sobre ti, sua vida. Eles podem te enviar espias para irem sondar, para olhar para ela, para te seguir, para o lugar onde você podia não saber que as pessoas estão te vigiando. E voltam para as pessoas que lhes mandaram e vão dizer: aquela mulher é uma verdadeira, aquele homem é real. E as pessoas que eram instrumentos para a sua salvação vão glorificar Deus por causa da sua vida. Isso vai acontecer na sua vida. Isso vai ser pronunciado na sua vida. Porque nós, como irmãos, iremos glorificar a Deus a seu respeito. Há 3 coisas, iremos ver. A primeira: uma conversão clara e indiscutível, clara e vistosa. Ele lavou incorruptível com uma consciência pura. 2, uma consciência incorruptível e purificada. 3, uma consagração indestrutível de coração limpo. Olha para este homem. A partir do dia em que ele se converteu, até o dia em que ele saiu deste mundo, o que ele declarou? Eu combati o bom combate. Ele declarou: já terminei o meu trabalho. E agora, a coroa de honra foi guardada para mim, não somente para mim, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Para o momento clímax da sua consumação, e no fim do dia, no fim do seu dia aqui na terra, ele estava firme, ele não destruiu a sua consagração. Vamos ver agora a primeira perspectiva: uma conversão clara e indiscutível. Já lemos isto em Gálatas 1, 22 até 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos 9, a partir do versículo 9, no versículo 20. E logo, imediatamente, instantaneamente, e sem nenhuma demora, ele pregou a Cristo nas sinagogas que este é o Filho de Deus. E completamente ou dramaticamente oposto àquilo que ele dizia, aquilo que ele pensava. Mas agora, a mudança poderosa aconteceu, uma conversão indiscutível aconteceu, a mudança chegou. Quando a mudança vem, quando você é convertido, somos ditos em 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, 1 Coríntios, no versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Um homem com outro homem. Eles têm comunhão, eles a mulher com outra mulher, uma menina e outra menina, eles juntam-se a si mesmos e vão para atos carnais. Ele diz que todas as pessoas que se abusam a si mesmos, no versículo 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas veja a conversão. Olha para a indiscutível conversão. No versículo 11. E é o que alguns têm sido no passado. É o que alguns tinham sido, não agora, mas já eram. Alguns de vós. Eram adúlteros, fornicadores no passado, ladrões no passado, violentos no passado, idólatras no passado. Esses é que eram uns de vós, assim como eram alguns de vós, que não eram candidatos do reino de Deus. Quando você é como isso, eles não podiam herdar o reino de Deus se continuar dessa forma. Mas a mudança aconteceu quando você vem a Cristo, mas havés sido lavados, mas havés sido santificados, havés sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Romanos, capítulo 6, 22. Capítulo 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, não são mais servos da carne, servos da sua própria vontade, servos do mundo, não é mais servos do Satanás, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Segundo aspecto, uma consciência incorruptível purificada. Purificada e uma consciência incorruptível. Ele diz-nos no livro de Salmos 51, 6. Porque tu desejas a verdade no interior. Desejas o interior, a verdade, não a engano, não a mentira, porque amas a verdade no íntimo. Não é a mudança das coisas verdadeiras e publicitar e proclamar e dizer a outras pessoas a parte má da situação. Porque és que amas a verdade no íntimo e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Esta sabedoria. A hipocrisia não é sabedoria. Mentir não é sabedoria. Engano não é sabedoria. Porque o engano não é sabedoria que vai te tomar para o céu. A decepção são as coisas que vão te fazer andar 3 passos atrás, depois de ter feito 1 passo para frente. A decepção vai afetar a sua salvação, vai afetar a sua santificação. Qualquer que seja a razão que você der naquela decepção, mas a sabedoria que vem de Deus é pura e pacífica, incorruptível. Você deseja a verdade, amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 1 de Timóteo, capítulo 1, 5. 1 de Timóteo 1, 5. Ora, o fim do mandamento, ou propósito, o destino. Ora, o fim do mandamento é o amor.
de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Fé não fingida. Fé sem dissimulação. Segundo, o número 2 aí, é 3 agora. Uma consciência indestrutível de coração limpo. Uma consagração indestrutível de coração limpo. A consagração que nós temos, que o apóstolo Paulo teve, desde o princípio. Ele continuou até o fim. Por quê? Por causa das palavras de Cristo. Que aquele que permanece até o fim, o mesmo será salvo. E Cristo é nossa confiança. E se nós firmarmos firme no princípio da nossa fé até ao fim, ele disse que o justo viverá da fé. Mas se um deles se desviar, meu coração não terá mais prazer nele. Mas nós somos daqueles que se desviam para a perdição. Porque aqueles que voltam da salvação, da sua convicção, da sua consagração, aqueles que voltam para trás, que se apostatam para a perdição. Mas nós não somos desses que se apostatam para a perdição, mas daqueles que perseveram, que continuam até o fim. Um coração, é a consagração indiscutível de coração limpo. Gálatas capítulo 1, no versículo 23. Mas eles ouviram que aquele que perseguia-nos no passado, agora prega, agora anuncia. Primeira vez ele pregava, primeira semana continuava a anunciar, e o próximo ano também, o primeiro ano pregava, e puseram na prisão, saiu da prisão, começou a pregar, sofreu aí naufrágio, saiu do naufrágio, continuou a pregar. Sofreu falta de boa interpretação ou falta de entendimento dos irmãos falsos, saiu disso, continuou pregando. E depois ele veio para o tempo que ele disse, o tempo da minha partida já chegou. E Timóteo disse rapidamente, diz que se não vir rapidamente, você não vai me ver, mas com todas as coisas, ele prega, desde o princípio até o fim. A sua consagração, que era indestrutível, de um coração limpo, é o que o Senhor quer de nós, que não possamos esfriar, não possamos diminuir a luz, não possamos nos cansar, a nossa luz não irá se apagar no caminho até chegarmos ao fim. A sua luz vai continuar brilhando em nome de Jesus. Porque ele diz, já ouvimos, que antes perseguia-nos, no tempo passado, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E eu oro para que a mesma graça que foi disponível para Paulo e para outros sua companhia, a mesma graça possa ser disponível para ti. Para mim, Job, para concluir tudo, Job, capítulo 17, 9. Job 17, versículo 9. E o justo seguirá o seu caminho firmemente. Se você é salvo, o justo seguirá o seu caminho firmemente. Se você foi tocado, você tem ensinado a verdade, e a verdade está em Cristo, o justo seguirá o seu caminho firmemente. Se você foi feito justo, liberto do pecado, e o sangue de Cristo já te lavou, já te purificou, e você cometeu a si mesmo ao Senhor de uma maneira resolvida, o justo seguirá o seu caminho firmemente. E o puro de mãos irá crescendo em força. Se o Senhor te lavou as mãos, pela lavagem da água, é através do sangue do Cordeiro, e você anda na verdade, como Ele é na verdade,
Você vai ter comunhão um com o outro e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele lava-nos, purifica-nos de toda injustiça. Se você foi lavado, o Senhor, quem irá subirá ao monte do Senhor? Quem habitará lá? Aquele que tem mãos limpas, com coração puro, aqueles que não levantaram as suas mãos para engano e vaidade. Se você foi lavado pelo sangue e permanece lavado e consagrado, aquele que tem mãos limpas será crescer com força. Será forte e cada vez mais forte. Diga que sou eu. Diga que sou eu. Isso vai acontecer contigo. Forte, crescendo forte. Cada vez mais forte, forte, forte. E você não será fraco. Você não irá se comprometer. Você não irá voltar. Você não voltará na sua consagração através da sua vida em nome de Jesus. Você será forte e forte. Quem é o homem? Quem é a mulher? Vá agora, diga ao Senhor, crescendo forte. Se você está salvo, cresça forte. Se você não está salvo, você vai se apodrecendo. Se você não está salvo, você vai continuar ser mundano e mundano. Mas se você não está salvo, vai se comprometendo cada vez. Se você não está salvo, vai ser do mal para o pior. Mas se você está salvo, você vai se firmar e crescerá cada vez mais no Senhor. O justo é feito justo pela morte de Cristo, pelo seu sacrifício de Cristo. O justo vai prosseguirá o seu caminho firmemente e o puro de mãos irá crescendo em força. Abra sua boca e fala com o Senhor. E permita que hoje, o estudo de